Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que todos vocês estejam bem e hoje eu vim comentar um pouco sobre a semana 4 do PET 2 do sétimo ano. Mas desde já peço para que vocês curtam o vídeo, isso vai ajudar muito nós. Se inscrevam no canal também e acompanhem os vídeos do professor César, que vai fazer vai dar muita força para nós continuarmos, ok? Então vamos lá. O tema é dinâmica da população brasileira. Então é um tema bem tranquilo, mas que ao mesmo tempo vai caminhar com vocês ao longo da trajetória escolar, né? Vocês ainda vão se deparar muito com esse tema. Então vamos lá. Aqui ele vai falar da distribuição da população pelo território. Então, iniciando, ele já vai falar, ó, a distribuição da população brasileira não é de forma homogênea, né? Ou seja, a maior parte da população ela se encontra no litoral. Então aqui tem o primeiro fator que é por causa da colonização. Então não, tem que lembrar, né, quando os portugueses chegavam aqui da Europa, o mais próximo era o Nordeste, então fazia sentido eles começarem a se estabelecer no Nordeste e, né, pelo litoral, porque até então o único meio ali era os navios, então não tinha, né, por que eles irem, né, para o interior, até porque quanto mais irem para o interior, mais difícil, né, era o, o acesso e ao mesmo tempo a locomoção. E a ideia no início da colônia era somente explorar, né? Então você vinha aqui, pegava o que tinha que pegar, fazia o dinheiro, né? Plantava e já levava para Portugal e vendia lá, né? Então o que aconteceu? Essas cidades do litoral elas cresceram muito, né? E isso ajudou a, também o que ele até falou aqui, né? Sobre essa questão das atividades econômicas, né? Que aí o que aconteceu? Começou a concentrar, né? As cidades começaram a crescer, então começa a concentrar renda e, consequentemente, as pessoas começam a investir ali. Então é por isso que vai desenvolvendo cada vez mais perante aqueles lugares que não têm, né, tanta capacidade econômica para investir lá, ok? Depois ele vai falar sobre essa questão da população, né? Então aqui nós vamos ter que saber que a população do Brasil ela é muito grande, ok? Então eu vou usar esse gráficozinho, esse mapa aqui, né, da questão 1 que ajuda. Então a população brasileira ela é muito grande, mas ao mesmo tempo mal distribuída. Então ela é povoada no litoral, mas no geral o Brasil é pouco povoado, porque a área ela é muito grande e quando se trata de povoado está sempre se falando sobre a quantidade de pessoas em relação ao tamanho do território. Então, olha lá, a questão da densidade demográfica. Então, isso aqui vai mostrar que o Brasil ele é pouco povoado, ou seja, a população ela tá num território que, vamos dizer assim, é adequado. Em alguns outros lugares a população ela é tão grande, o Japão é um exemplo, a população ela é tão grande e lá é basicamente uma ilha, e então as pessoas elas não têm, né, muito espaço para elas. E aí isso vai influenciar nas dinâmicas da cidade, né? Então você vai necessitar de prédios, vai necessitar de construções que ocupem menos espaço, né? É possível aproveitar espaço de formas, né, diferentes. Então isso o Brasil ele não sofre. Então o Brasil ele tem muita área, né, apesar de ter uma população muito alta, ok? Então aí é lembrar, o Brasil ele é populoso, mas é pouco povoado, ok? Então populoso é ter uma população muito alta e povoado é essa questão da densidade demográfica, que é a relação entre a população e o tamanho do território. A população é grande, mas o território também acompanha. Então tá, fica ali, elas por elas. É, Depois ele vai falar sobre desigualdades, né, sociais. Então aqui vem, né, muito atrelado sobre esse desenvolvimento de alguns lugares. O Sudeste ele se desenvolveu mais que as outras regiões, né? Então começou principalmente o Norte e o Nordeste a sofrerem muito com essa questão da desigualdade, que foram regiões que nem sempre, né, tiveram alguns benefícios, não tiveram tanto investimento, então elas ficaram, né, mesmo para trás. Então alguns serviços, educação, saúde, ficou mais precário, né, ficou um pouco pior, né, vamos assim dizer. Depois ele vai falar sobre o IDH, né, tem, né, é, mesclou conteúdos aqui, mas enfim.
que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que vem melhorando nos últimos anos. De acordo com o governo, no que se refere à saúde, o crescimento foi possível devido às políticas públicas voltadas para a redução da mortalidade infantil e prevenção de doenças. Então, esse índice é para quantificar, né, a qualidade de vida das pessoas. É óbvio que em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, esses índices são mais altos, porque lá a saúde, a educação, por mais que às vezes não seja o ideal, é mais alto do que quando se for comparar ao Maranhão, a um Tocantins, a um Pará, ok? Até porque tem mais investimento, tem mais dinheiro, então você consegue investir, qualificar melhor as pessoas. Mas aí o que acontece? Quando se trata disso, as políticas elas tendem a serem para tornar o Brasil mais igual, né? Então hoje nós temos políticas que investem bem mais, né, no norte e no nordeste do que, né, foi o que acontecia no passado. Então no passado, como São Paulo já era muito grande, tinha muitas pessoas, investia ali para crescer, né? E aí os outros estados acabaram ficando muito prejudicados. É óbvio que os estados vizinhos, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Sul, né, Paraná, eles também desenvolveram, até pela proximidade, né, e tudo mais. Mas os mais longes, né, principalmente no Norte e Nordeste, eles acabaram sofrendo muito com isso, então ficando, né, um pouco para trás. Depois ele fala aqui da população economicamente ativa, né? A PEA diz respeito às pessoas que exercem alguma atividade remunerada nos diferentes setores de economia de um país. E aqui, quando fala dos setores, é algo que eu peço para que vocês guardem, porque isso aqui vocês vão levar para a vida inteira. Então, não é algo que fique retornando, mas vocês podem se deparar com uma questão que fala: ah, o setor lá é terciário, ah, o setor lá é secundário. Ah, mas o que é isso? Ah, isso é alguma coisa? Ah, ele está falando do quê? Então é por isso que é muito importante sempre guardar esse o que está até em cor diferente, né? Que são setores primários, né? Agropecuário, extrativismo. Então, o extrativismo é tudo que você extrai da natureza. Então, aqui é árvore, uma pesca, né? Eu ia falar caça, né? Também para os indígenas. É, então, é tudo que se extrai da natureza, né? Basicamente. O secundário, atividades ligadas à indústria. Então aqui é o que você vai fazer, né? Então aqui no extrativismo você vai e extrai o minério de ferro. Na indústria ela vai transformar esse minério de ferro naquela barra de ferro que vocês veem na casa, ok? Ou então em alguma outra coisa que tem ferro. E né, o terciário, que seria o comércio e a prestação de serviço. Então, comércio, né, loja, shopping, tudo mais, prestação de serviço. Aí vai entrar a outra parte, né, que você vende seu serviço. Então, pode entrar aqui um turismo, pode entrar prestação quando alguém trabalha para a pessoa, né? Se contrata uma pessoa para trabalhar, então isso vai entrar a questão da prestação de serviço. Você está prestando, né, um serviço àquela pessoa, ok? Mas então é muito importante guardar esses três setores e saber diferenciar eles, ok? Que vai ser importante para entender e facilitar alguns exercícios no futuro. Passando aqui para as atividades. Então ele vai falar, apesar do Brasil ser um país populoso, né, de apresentar uma população numerosa, em termos absolutos, o Brasil é pouco povoado, então analise o mapa. Essas questões de múltipla escolha eu não gosto de comentar muito, porque senão eu acabo dando a resposta. Mas elas é bem básica. Você vai analisar o mapa e ir olhando. Faz sentido a alternativa? Ah, faz. Então é a correta. Se não fizer sentido, pula para a próxima, até achar a alternativa que faz sentido. E aí, se vocês tiverem dúvida, né, ficarem em dúvida entre uma e outra, assistem o vídeo de correção, que eu coloco a resposta e aí vocês vão conseguir identificar o que estava errado em uma e o que, que não e o que é o certo na outra, ok? Então essas daí não tem muito o que falar, então é mais prestar atenção mesmo, a relação população e área, quem prestou atenção já sabe do que é. Diante desse número podemos concluir que falando de acordo, o Brasil alcançou uma população, né, totalizando, também, né, novamente, o que está se tratando, quem presta atenção é bem fácil. Essa aqui, que já é uma questão aberta. Que aspectos das desigualdades sociais no Brasil estão representados na charge? Então aqui ó, é o que você consegue descrever. Ó. Lugares distantes, ó,
O lugar, o relevo, ele é muito bom. Normalmente quando a gente fala das desigualdades, está muito atrelado àquelas favelização, né? Que são em morros, né? Que aí corre risco de deslizamento. E aí vocês podem falar como que está o outro lugar aqui, ó. O que que vocês estão vendo aqui? Então tudo isso vocês podem comentar. A 5 fala do IDH, né? Quais ações favorecem a melhoria do IDH em nosso país. Então vocês podem até usar o que foi mencionado no PET, ok? Depois a 6 falando aí dos serviços, né? E aí falar para a partir da análise pode-se afirmar que as atividades econômicas apresentadas. Então vai pegar aquele quadrinho ali, que eu até falei que ele é muito importante, e aí você consegue responder. A pessoa ela está trabalhando, e aí obviamente, né? Saber identificar que a pessoa ela está naquele lugar, né? Não é que a pessoa ela está fazendo isso, ela está prestando serviço. Não, ela está trabalhando naquele setor, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, sugestões, vocês podem comentar. E do mais, não se esqueçam de curtir, que isso é muito importante. E fica assim. Bons estudos e tchau, tchau.